Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Hoje, mais uma lição da Escola Sabatina, cujo tema é As Raízes da Inquietação. Nesse trimestre, estamos estudando uma lição nova, com o título Descanso em Cristo. E hoje vamos tratar sobre coisas que estão lá no oculto, pecados ocultos na nossa vida, que nos afastam de Deus. Logo no nosso sábado, nós vemos o seguinte: o álamo tremedor, uma bela árvore que, quando cresce e vive por quase 150 anos, porém, as suas raízes são profundas e podem viver até milhares de anos. Mas antes de continuarmos nessa escola sabatina, convido a você a curvar suas frontes e falarmos com o nosso Pai Celestial. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença nessa escola sabatina. Uma nova escola sabatina, Senhor, e pedimos que o Senhor venha nos guiar pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Clamo, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pois sabemos que o Senhor é rico em misericórdia. Pedimos, Senhor, a Tua orientação nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. As raízes da inquietação. Vamos em Tiago, capítulo 3, no versículo 16, está escrito o seguinte: onde há inveja e rivalidade, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Quando estamos, nós como cristãos, às vezes temos alguns pecados escondidos, e às vezes que às vezes não, sempre nos afastam de Deus. Assim como o álamo tremedor, essa bela árvore que eu falei logo no início, que tem as suas raízes profundas na terra e que duram milhares e milhares de anos, assim também são alguns pecados que nós temos. Logo no domingo, o título vem Jesus traz divisão. O texto base encontra-se em Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 39, onde Jesus diz que ele não veio para trazer paz, mas sim a divisão. O que Jesus quis dizer isso? Com isso? O que Jesus quer mostrar para mim e para você? Bom, o que Jesus quer mostrar para mim e para você é que não é a palavra de Deus que causa divisão, e sim as pessoas que são contra a palavra de Deus. É isso mesmo. A palavra de Deus não tem como trazer divisão, pois ela traz paz para mim e para você. Jesus, quando ele dá essa declaração, que é chocante, tanto para nós quanto para os discípulos naquela época, porque Jesus, como o próprio profeta Isaías declara, é o príncipe da paz. E Jesus declara exatamente o que Miqueias, capítulo 7, versículo 6, diz, que ele não veio trazer paz, mas sim a espada. Nossa, Jesus veio trazer espada? Logo nós, que não gostamos de conflitos, que queremos o tempo todo evitar conflitos, é tanto que hoje existem tantas palestras, tantos documentários que têm por intuito evitar tais conflitos, como resolver conflitos. E Jesus vem dizer que ele não veio trazer paz, mas a espada. Bom, Jesus quis dizer que a palavra de Deus, segui-lo, iria causar isso. Por quê? Muitas pessoas, hoje em dia, elas não gostam quando você simplesmente diz que apoia a família. Muitas pessoas, quando não apoiam tais atitudes de emissoras de TV, da mídia, que apoiam, por exemplo, o
ou como é que se diz, o feminismo, não apoia que a criança tenha é, uma esteja no ambiente LGBT e que não possa ter um sexo definido, você é crucificado, entre aspas. Por quê? Porque você apoia a família e você tem a sua fé baseada na Bíblia Sagrada, que é a verdade absoluta. E é isso que Jesus queria dizer. Quando nós somos leais a Cristo, nós causamos uma certa desarmonia na humanidade hoje. E as pessoas se tornam nossas inimigas, exatamente por causa da palavra de Deus. Então não é a palavra de Deus que vem causar essa desarmonia. Pelo contrário, ela traz a paz, a nossa paz interior. Mas são as pessoas que as odeiam que vêm e trazem a discórdia. Jesus, ele diz que aquele que amasse mais os filhos ou os pais acima dele não é digno dele. O que ele quer dizer com digno? Na lição, o autor comenta o seguinte: a dignidade ou merecimento tem por base nosso relacionamento com Jesus. Somos dignos quando o escolhemos acima de todas as coisas, inclusive do seu pai, da sua mãe ou do seu filho. Nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Quando Jesus vem com a declaração de Mateus 10, 34 ao 39, ele quer dizer, ele quer tratar sobre obediência e lealdade. Ele quer nos lembrar de que as coisas mais importantes devem vir primeiro. E Jesus, ele deve ser a pessoa mais importante da sua vida. Logo em seguida, a lição trata de egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo simplesmente é quando você se coloca suas necessidades acima das de outras pessoas. E ele, assim como o álamo tremedor, ele também tem suas raízes plantadas no nosso coração. E esse subterrâneo é chamado de pecado. E é isso que nos impede de ter um descanso em Cristo. A parábola do rico insensato conta exatamente isso. O homem que simplesmente destruiu seus celeiros para construir outros maiores ainda, para ter descanso e apenas curtir a vida, né? Bom, na própria parábola, Jesus chama-o de louco. É isso mesmo, de louco, porque ele é um rico insensato. Ele é um rico egoísta. Antes da parábola, Jesus foi colocado como árbitro de uma decisão entre irmãos. Um dos irmãos chegou para Jesus e disse: Senhor, por favor, diga ao meu irmão para que ele possa dividir a herança dele comigo. E aí Jesus conta a parábola do rico insensato. Ele aponta exatamente o problema fundamental aqui, que é o quê? O egoísmo. O egoísmo destrói todo o tipo de relacionamento, pois pensamos e nos apegamos a nós mesmos. Devemos seguir o exemplo de humildade de Jesus e devemos nos desapegar. É isso que Jesus quer. Nos desapegar de nós mesmos, das nossas próprias necessidades e pensar mais na do próximo. Quando falamos sobre o reino do céu, existe uma diferença sobre o ser humano aqui na terra e como será no reino eterno. Aqui na terra, o ser humano quer ser
ou quer ter. Já no céu, não. A regra é dar. É isso mesmo. A regra é dar. Dar o quê? Dar apoio ao próximo, ajudar ao próximo. E Jesus foi um exemplo de humildade aqui na terra. O rei desceu de seu trono e veio mostrar para nós como devemos viver, como devemos ser ótimos cidadãos dos céus. No dia seguinte, a lição fala sobre a ambição. E o que é a ambição? É outra inquietação, né? E a ambição leva as pessoas a fazer e dizer coisas imprudentes. Incrivelmente, em Lucas 24, versículo 14 e 12, vemos um incômodo aqui. Por quê? Porque Jesus estava mostrando ali, ele estava na Santa Ceia, e ele estava falando sobre o pão e o vinho, e de repente, quando todo mundo estava focado em Jesus, e Jesus aponta um traidor. Quando Jesus aponta o traidor, cada um olha um para o outro, e de repente não sabem quem é o traidor, então começam a fazer um tipo de classificação, uma classificação, quem seria maior no reino de Deus. Em Mateus capítulo 18, versículo 1, relata que os discípulos trouxeram essa pergunta a Jesus e a formularam de maneiras abertas, como, por exemplo, quem é o maior no reino dos céus? E ele responde da seguinte maneira no versículo 3: em verdade lhes digo, se não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Jesus quer dizer para mim e para você que a conversão é fundamental para encontrarmos o descanso em Cristo. Ele quer mostrar que, assim como uma criança, nós somos dependentes. Dependentes de quem? Dependentes de Cristo. Hoje vivemos num mundo em que prega independência, não é isso? Seja independente, tenha independência financeira e assim por diante. Mas Jesus, o ensinamento dele é diferente. Ele diz: sejam dependentes de mim, assim como uma criança é dependente de seu pai. Jesus, ele quis dizer exatamente isso. Nós devemos ser dependentes, dependentes de Jesus Cristo. Jesus disse: confiem em mim e dependam de mim como esta criança. A verdadeira grandeza é abrir mão de seus direitos e abraçar os valores do rei. Você já ouviu falar sobre hipócritas? Os hipócritas são aquelas pessoas que, vamos dizer, são duas caras. Apresentam-se uma coisa diante de nós, mas no fundo são outras pessoas. Na Bíblia, quando vemos os discursos de Jesus, vemos uma compaixão maior. Vemos uma compaixão maior pelos adúlteros, pelos cobradores de impostos, pelas prostitutas, pelos assassinos. Mas uma coisa que chama a atenção é que Jesus, ele demonstra pouca compaixão para os hipócritas. Em Mateus 23, versículo 1 ao 13, Jesus, ele cita pelo menos 4 características de hipócritas. A primeira, eles não praticam o que ensinam. Eles ensinam uma coisa, mas não praticam, talvez porque não concordem ou porque estão acariciando algum tipo de pecado. A segunda característica é que eles oprimem o povo com leis que não têm nada a ver com o que as escrituras relatam, com tradições humanas. Eles oprimem o povo de Deus
e o afastam ainda mais de Deus. A terceira característica do hipócrita é que eles gostam de se exibir. Tudo que eles fazem é para si mesmos, pois eles tentam se exibir, tentam se pôr acima da lei, acima de todas as coisas e acima até de Deus. E para finalizar, a quarta característica que Jesus cita dos hipócritas é que eles querem ser sempre os primeiros. Querem sempre estar nos primeiros lugares. Querem estar à frente do presidente da República, quer sentar na ponta da mesa. Eles querem sempre os primeiros lugares. Mas o primeiro lugar é simplesmente de Jesus. É Ele que deve ser o primeiro lugar na sua vida. Os hipócritas são terríveis. E Jesus, ele critica muito os escribas e fariseus, porque eles são hipócritas. Se a gente vê aqui e nos questionamos, será que são só os líderes religiosos que são hipócritas? Será que nós também não estamos sendo hipócritas? Vivemos num mundo de ilusões em nossa mente. Queremos nos enaltecer, queremos estar acima de Deus. Queremos estar acima dos líderes da igreja. E assim, causamos uma inquietação em nosso coração. Ellen White, no livro Desejar de Todas as Nações, página 620, diz o seguinte: Jesus olhou demoradamente para o templo e depois para os ouvintes. No rosto do Filho de Deus estava estampada a misericórdia divina. Com uma voz agitada por profunda angústia de coração e amargas lágrimas, ele exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. De acordo com Jesus, nós somos hipócritas quando não fazemos o que dizemos, quando tornamos a religião mais difícil para os outros sem aplicar os mesmos padrões a nós mesmos. Quando queremos que outros nos aplaudam e quando exigimos honrar e reconhecer quando exigimos toda a honra e todo o reconhecimento que é unicamente de Jesus. Uma vez eu fui questionado por que na nossa igreja não aplaudimos os cantores, os pregadores. A verdade é que isso não é uma regra, não é uma lei que a igreja adventista ela simplesmente impõe. Não aplaudam os cantores, não aplaudam os pregadores. Não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque essa exaltação não deve ser para homem algum. É simplesmente para Jesus Cristo. Exalta Jesus em sua vida. Ele que deve ser o único exaltado. Mas como vencer essa inquietação? Em João capítulo 14, Jesus, logo no versículo 1 até o versículo 6, Jesus nos dá uma esperança. Ele diz primeiro: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E ele termina dizendo que ele irá voltar. Nós só precisamos seguir o caminho. Saber qual caminho andar. E quem é o caminho? No versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a única esperança
para vencer a nossa inquietação. Essa raiz de inquietação que está no nosso coração, que é o egoísmo, a ambição. Eu não cito, nem digo nem ambição, é ganância, porque a ganância é uma ambição exagerada. Também a hipocrisia que vive em nossos corações. Só podemos vencer com o sangue do Cordeiro. Jesus morreu na cruz por mim e por você. E ele prometeu que ele iria preparar a morada e que ele voltaria para buscar a mim e a você. Creia nisso, meu querido irmão. Não precisa ter essas raízes de inquietações em sua vida. Apegue-se a Jesus. Apegue-se a Cristo. Esse foi mais uma lição, essa terceira lição da Escola Sabatina. Na próxima semana, voltaremos com a quarta lição. Vamos fazer uma oração para encerrarmos? Curve suas frontes, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez em Tua presença, Senhor, clamamos pela Tua santa presença em nossa vida. Senhor, vivemos em um mundo de infidelidade, um mundo de hipocrisia, um mundo de ganâncias e um mundo egoísta. E essas raízes do pecado estão plantadas em nosso coração, estão enraizadas em todo o nosso coração. E por isso nos afastamos diariamente de Ti. E eu quero clamar agora, Senhor, que esteja conosco, que venha nos reavivar com Tua palavra. Reaviva o nosso espírito, Senhor. Nos ajude a nos aproximar de Ti. Toque em nossos corações. Nos fortaleça a nossa fé. Pois queremos confiar em Ti, Senhor. Queremos seguir os Teus caminhos. Queremos a vida eterna, que é Jesus Cristo, em nossa vida. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.